Salve, minha rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Vamos atualizar algumas situações aqui, 5 da tarde, horário de Brasília, 10 de abril de 2025. E vambora, galera! Sem muita enrolação, nesse momento tá rolando um jogo aqui, né, cara? Quanta coisa envolvida com o Botafogo na Europa, né? A Almada meteu o gol do Lyon e o Lucas Perry falhou no gol do Manchester United, né? Enfim, tá 1-1 nesse momento, eu tô de olho aqui no jogo, né? Enfim, mas agora é hora da gente falar do Botafogo. Tá, vamos sem enrolação aqui, rapaziada. Primeiro de tudo, a gente vai falar aqui um pouquinho do calendário do Botafogo. O Botafogo vai enfrentar o Capital na Copa do Brasil. Eu já havia dito aqui né? Eu já havia feito um vídeo aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil, o confronto do Botafogo, o confronto número 4. O Botafogo pegou a equipe do Capital. Capital é um time do Distrito Federal que, contextualizando um pouco mais, né? Eu sei um pouco mais sobre o Capital, porque eu conheci alguns dirigentes do Capital na Confute, né, que é uma conferência importante de futebol que rolou no fim do ano passado, né, e aí a gente trocou ideia, eu inclusive ganhei a camisa, né, eu tenho uma camisa do Capital aí no meu armário, de vez em quando eu vou pra academia com ela, e cara, o Capital é um clube novo, né, surgiu há pouco tempo, é uma SAF, e o projeto dos caras é se tornar o clube mais popular, o clube mais querido, digamos assim, nessa era moderna do Distrito Federal. É óbvio que por lá você já tem o Brasiliense, mas que é um clube que está muito mal financeiramente. E o mais popular, né, o que tem mais torcida sempre vai ser o Gama. Né, mas o Capital conta, né, com um investimento subindo para a primeira divisão, né, subir para a segunda, e aí com isso ter ali um apoio, né, digamos assim, uma aclamação popular. É um time que nesse momento está na 4ª divisão, foi fundado em 2005 e pela segunda vez seguida passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Pela primeira vez na história está na 3ª. É um time de Paranoá. Paranoá é ali uma região, né, administrativa, não sei como é que se fala exatamente, né, ali do Distrito Federal, ali de Brasília. Né? E aí como é que vão ser esses confrontos do Botafogo, galera? Como é que fica a agenda do Botafogo com esses novos confrontos? Tá? Vou pegar aqui, o Botafogo pegou o Carabobo, sábado o Botafogo vai pegar o Bragantino, em Bragança Paulista. Na quarta-feira, que vem, 6h30 da tarde, o Botafogo vai pegar o São Paulo. Um parêntese sobre essa partida, rapaziada. Muita gente, com razão, óbvio, né, reclamando a respeito do horário do jogo. Porra, quarta, 6h30, é uma brincadeira isso, né, cara? E realmente pro trabalhador, pro cara que trabalha até 6 horas, 5 horas, o cara que trabalha até 7 horas não vai no jogo. De fato, né, o público vai ser ruim, mas o Botafogo teve que fazer uma escolha. Ou o Botafogo jogava no dia 17, no horário normal, mas ia ter que jogar em Cariacica, ia ter que jogar em Brasília, ia ter que jogar em São Januário, né, longe do seu mando, não sei nem se São Januário ia dar pra jogar, né? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Vasco, jogos. Daria pra jogar em São Januário, né? Mas, de qualquer maneira, cara, o Botafogo escolheu o mando de campo. O Botafogo escolheu o estádio Newton Santos. Né? Entre jogar com um horário mais acessível para a torcida, no outro estádio, né, tornar, digamos assim, o campo, porra, meio neutro, assim, óbvio que tinha que ter mais torcida do Botafogo, mas tornar o campo meio neutro. Ou jogar num horário complicado e no seu estádio, o Botafogo preferiu jogar no seu estádio num horário diferente, né, até com o jogo transmitido pela Sport TV, por uma questão desportiva mesmo. Porque a partir do dia 17 o estádio já fecha ali pro show do Tardezinha. E no fim de semana que vão rolar os shows, o Botafogo vai jogar em BH contra o Atlético Mineiro. Aí na quarta que vem, daqui menos de uma semana, Estudiantes e Botafogo na Argentina. Tá? Botafogo e Fluminense, dia 26 de abril, partida no Newton Santos. E aí teremos no dia 30 de abril Botafogo e Capital, jogo pela Copa do Brasil. Aí depois começa uma sériezinha ali de viagens, vamos colocar assim. O Botafogo vai encarar o Bahia na Fonte Nova, depois pega o Carabobo na Venezuela, depois enfrenta o Internacional no Newton Santos, o Estudiantes no Newton Santos, no dia 18 de maio, Flamengo no Maracanã, e no dia 21 de maio vai até Brasília para enfrentar a equipe do Capital, tá legal? É aquilo, cara, uma viagem que não é tão complicada, né? Já tivemos viagens piores aí do Botafogo, pô, sei lá, o Botafogo podia ter ido para a região norte, para a região nordeste, que é um pouco mais distante, né? Poderia ter ido ali para o interior. E no fim das contas, ali Brasília não fica tão ruim. E é uma equipe, assim, é muito melhor você pegar o Capital, com todo respeito, não dá pra... É aquilo, não é uma equipe boba, é um time que acabou de ser vice-campeão
do campeonato brasiliense, né? Perdeu para o Gama, mas é a equipe de maior investimento de Brasília nesse momento. Não é um time, não é cego, né? Mas é um time de Série D, muito melhor pegar o Capital do que o Ceará. O Palmeiras, por exemplo, vai pegar o Ceará, um confronto que o Palmeiras pode até passar. Eu acho que o Botafogo teria até condição de passar do Ceará, claro, mas é um confronto chato, né, cara? Mais desgastante, mais combatente. Você pode desgastar mais os jogadores, né? Enfim, é uma partida que você resolve, digamos, mais devagar, né? Enfim, mas é isso. Agora falando um pouquinho sobre a situação, né? A gente falou aqui um pouquinho do calendário, né? Libertadores, né? A gente teve aí os outros jogos, né? Curioso, né? Como é que o estadual engana, né? O Flamengo perdeu ontem pro Central Córdoba. Eu acho que o Flamengo ainda classifica para a próxima fase, mas é aquilo, né? Há quanto tempo a gente não tá falando que o Botafogo ele tá ignorando o campeonato estadual? Não é uma desculpa pro que o Botafogo fez na Supercopa e na Recopa, mas eu falei aqui, fui abertamente criticado por todo mundo, tem que cagar pro Campeonato Carioca, tem que ficar em 9º lugar, tem que jogar o mínimo de jogos possível, né, do Carioca. Não ir pra Taça Rio. Ah, você é maluco, não sei o que. Não, não sou maluco, cara. Você fazer conta. E eu sei que o Botafogo vai ter mais perna, vai machucar menos jogador, como tá machucando menos jogador, do que o Palmeiras, que tá perdendo uma penca de jogador lesionado, né, por lesão muscular. O Flamengo, que tá com quase um time titular no DM. Será que isso não faz a diferença? Tem que aprender a ignorar o estadual, gente. Desculpa. Ainda bem que o Botafogo faz isso. E, repito, isso não tem nada a ver com o planejamento da demora do técnico e com a apresentação do Botafogo na Supercopa e na Recopa. Mas estadual, cara, é time reserva, é molecada e dane-se o que acontecer. Dane-se que não vai classificar, dane-se que tá em 9º, em 10º, em 4º, em 6º, dane-se, tá? Que fique bem claro, que tenha ficado bem claro, né? Eu espero que em fevereiro do ano que vem a torcida do Botafogo esteja mais... dane-se o Carioca, né? Não fique se estressando com o campeonato estadual. Outra situação aqui é sobre o mercado do Botafogo, né? Acabou de sair a notícia de que, de fato, né, a gente, confirmada, inclusive a nossa informação aqui no canal Brown e Fogo, com a informação de que o Botafogo estava querendo o Naves queria jogar no Botafogo, o Naves quer mais minutos para jogar, que o Palmeiras contratou outros zagueiros, o Bruno Fux, entre outros atletas, né? O Naves queria sair. Mas, com a repercussão negativa da possibilidade dele jogar no Botafogo, o Naves é um zagueiro que a torcida do Palmeiras gosta, né, apesar de ser jovem, o Palmeiras não aceitou a proposta do Botafogo de empréstimo com opção de compra de 10 milhões de euros. O Palmeiras pediu uma compra imediata de 10 milhões de euros. Nesse momento, o Botafogo não tem caixa. O Botafogo vai abrir o seu capital, vai abrir caixa, né, para contratações com mais firmeza no meio do ano. Tá? Inclusive, uma informação que é importante. O Botafogo estava à procura de um meia, e aí com esse imprevisto em relação ao Bastos, né, que vai ficar mais tempo fora de combate, o Botafogo está priorizando a chegada de um novo defensor. Ah, mas já tem zagueiro. Numa dessa machuca mais um, machuca mais dois, alguém fica suspenso, irmão. Como é que a gente vai jogar? O zagueiro acaba sendo prioridade. Não que a meia não seja. O Botafogo precisa de fato desse jogador mais criativo e, repito, o Botafogo errou lá atrás em não necessariamente se livrar do Eduardo ou não renovar com o Romero. Né? O Romero é um cara que ele poderia ter ficado, na minha opinião, ok, mas não renovou. Era para ter visto logo de cara um jogador da mesma faixa ali de preço do Romero para integrar o elenco. E não esperar o tempo que esperou, e agora falta um dia para esse fechamento da janela extra. Né? Inclusive a gente vai ter até esse dia 12 aí para finalizar essa possibilidade com o Gustavo Martins, zagueiro do Grêmio que o Botafogo está tentando, ou com o Abner, zagueiro da equipe do Juventude. Tá? E para fechar, cara, assim, uma situação que é importante ser dita, né? Assim, se de um modo a gente está falando aqui sobre erros de planejamento do Botafogo, do outro a gente fala de acertos, né? E de como a mídia vendeu a narrativa de que o Botafogo teve um desmanche, né? Botafogo tem desmanche, Botafogo está desmantelado. Quantas pessoas, né? Você que é botafoguense, foi na padaria, foi no mercado, foi na casa do tio, foi na casa de um primo, saiu na rua com a camisa do Botafogo, e o desmanche? Textor desmontou o Botafogo, hein? E aí você ficou meio assim, tipo, como assim desmontou o Botafogo? De fato, né? Luiz Henrique foi embora. Nada que a gente não sabia que ia acontecer. Luiz Henrique já ia embora. Almada, a mesma coisa, já era combinado. Almada ia sair do Botafogo e ia pro Lyon. Todo mundo já sabia disso.
Apesar de ter rolado ali um rumor, né, de que eles poderiam ficar, né, no fim das contas, acabou que eles foram embora mesmo, né? Agora, uma situação que é importante é todos os jogadores que foram embora, tirando o Júnior Santos, e aí eu tenho um asterisco aí pra gente trocar ideia sobre o Júnior, Eduardo já estava em fim de contrato, um jogador que não estava mais rendendo fisicamente. Tietê, outro jogador em fim de contrato, que está lá no Vasco, às vezes é titular, às vezes é reserva. Quais foram os outros? O Romero, né, que é um cara que agora acabou de chegar no Internacional. Gatito Fernandes quis voltar para o país dele, para o Paraguai, para o Cerro Porteño, para ser titular. O Botafogo contratou outro goleiro que está ali de bom tamanho para suprir essa ausência. Adrielson, né, já ia embora também. Né, e contrataram o Jair, que é melhor, na minha opinião, que o Adrielson. Enfim, né, foi uma penca de jogadores ali que foram embora, né? Posso estar esquecendo de um. O Tiquinho, né, que até faz uns gols, é o artilheiro do Santos na temporada. Mas é um cara que fisicamente já está sofrendo, já demonstra ali, digamos, uma limitação na parte física. Júnior Santos, né, que eu fui contra, né, não tem problema nenhum de falar disso, eu fui contra a venda do Júnior Santos, eu queria que o Júnior tivesse continuado no Botafogo. Mas era uma venda de 50 milhões de reais, né, e o Júnior está tendo uma lesão atrás da outra, ele está tendo problemas físicos, assim, o tempo todo, e a gente trouxe aqui a informação, logo depois da venda dele, que um dos fatores que pesaram na balança, pô, um cara querido, um cara que joga bem aqui, é um dinheiro bom, mas não vai achar fácil no mercado, mas é um cara que está se machucando demais. É um cara que, se você pegasse ali as lesões que ele já estava tendo, né, as informações, né, que o DM, que a fisiologia do Botafogo perdão, já tinha referente a ele, o Botafogo olhou e falou, cara, é melhor vender. Ele chega lá, já tem um problema, agora ele está tendo outro problema muscular, você vê que ele não está conseguindo engrenar da maneira que... Claro que não tem só a ver com físico, né? Tem a ver com o sistema de jogo, adaptação. Mas fato é que não houve desmanche no Botafogo. Você pode concordar ou discordar de um contrato que o Botafogo renovou ou não. Você pode concordar ou discordar de uma venda, né? Mas o grande problema o Botafogo ele tinha 2 jogadores de altíssima qualidade, Almada e Luiz Henrique, todo mundo sabia que iriam embora em algum momento. E, dessa forma, né, a gente teve ele saindo e é muito difícil você encontrar substitutos à altura para esses caras. Tá? Mas, enquanto se fala em desmanche e tudo mais, né, a gente vê, por exemplo, a outra SAF, né, que é a do Cruzeiro. O Cruzeiro ele teve ali, né, o Pedrinho assumindo o lugar do Ronaldo, e a gente está vendo o que está acontecendo por lá, né? O meu amigo Thiago Pinheiro, ele falou muito bem sobre isso recentemente, né? O Pedrinho, na SAF do Cruzeiro, como dono, é como se fosse um botafoguense apaixonado tomando o clube e comprando o clube. Né? É tipo eu, ficar bilionário e comprar o Botafogo. O Zé Fogareiro ficar bilionário e comprar o Botafogo. Né? Enfim, tô pensando, o Medeiros ficar bilionário e contratar o Botafogo. São caras que, a gente comenta futebol, beleza, mas a gente não é do mercado, a gente não tem expertise do futebol. É um cara que é um torcedor, né, que gosta de acompanhar jogo na arquibancada, é apaixonado pelo Cruzeiro, tem dinheiro, comprou o clube, né, uma situação legal, você ser patrono, né, digamos assim, de um clube do tamanho do Cruzeiro, mas é um cara que não tem o menor tato para tocar um time de futebol e age na emoção. Ou porque ele mesmo tem a emoção de trocar um técnico, de contratar um jogador muito caro, de pagar um jogador com salário altíssimo sem pensar 2 vezes. Você tem isso, né? Que é esse planejamento, né, que você tem que ter, e que ele não teve. Ou então a pressão. Né? A torcida tá pressionando. Imagina se fosse um cara igual o Pedrinho aqui no Botafogo em 2023. Eu finalizo o vídeo dessa maneira. Imagine se fosse um cara igual o Pedrinho, do mesmo perfil, né? Um cara torcedor, aquele tiozão raiz, comandando o Botafogo na reta final de 2023. O time inteiro ia ser mandado embora. Inclusive o Marlon Freitas, que depois virou campeão da América com o capitão do Botafogo.